Então, se a gente trabalhar assim, se trabalhar esquecido de si, pensando mais no todo, a gente tem solução. Não é discurso demagógico, não, é um fato, né? Então, enquanto não houver essa metanoia na cabeça daqueles que mandam, que têm poder, né? Socorro, bem pouca gente. Eu respeito todos aqui, porque para que tiver 10 pessoas, 5 pessoas, da mesma forma, discute quem quer. Agora, o que não dá é para quem não está aqui discutindo no espaço que é para discutir, o que não dá é para quem não participa da audiência pública quando deve participar, e hoje para a tribuna livre, que são as redes sociais, dizer o que quer, que sabe o que não sabe, sendo doutor, conhecedor, e dando palpite em qualquer assunto, inclusive sem nenhuma base fundamentada, né? Então, essa é o que eu penso. Boa noite, meu nome é Valeria, sou da Universidade Federal do Sul da Bahia. Assim, primeiramente quero agradecer pela apresentação e dizer que estou assim, muito feliz por estar aqui. Eu acho um grande privilégio, né, por isso que eu vim de Itabuna para ouvir vocês aqui hoje, que eu sei que vocês realmente estão se dedicando a esse estudo. E eu sei da profundidade do trabalho que vocês vêm fazendo, né, nas aulas. Você é uma sumidade na sua área, eu tenho muita admiração e sempre acho assim um grande privilégio para a gente da região aqui ter a oportunidade de conhecer todo o seu trabalho, né? Que a gente não consegue nem conhecer todo, mas pelo menos uns pedacinhos, sempre um privilégio. E Luciano também, eu sei da importância desse trabalho que você vem tentando fazer, né, Luciano? É muito difícil. E a professora, foi um prazer também conhecer. Muito obrigada. Eu vou ler seu livro sobre a região cacaueira. Na verdade, assim, eu tenho muitas perguntas sobre isso, mas vou tentar resumir. Acho que um pouco no sentido do que Arthur, né? Essa questão do plano, né? Assim, eu fiquei pensando, acho que normalmente a metrópole ela surge de forma não planejada. Eu acho que a maioria das metrópoles no Brasil surgiram de forma não planejada. Fora do Brasil também. Fora Brasília, E também assim, do mundo, no caso, eu entendi, fora do Brasil também, acho que cidades fora do Brasil também aconteceram dessa forma. Foram crescendo e se juntando, se encontrando, e em algum momento foi necessário fazer essa integração, e aí surgiu essa ideia com o tempo de criar metrópoles. Eu estava olhando em relação ao que a professora falou, metrópole, eu olhei na internet rapidinho aqui, o que significa metrópole, né? Cidade-mãe, né? Cidade-mãe. Então, a região metropolitana, ela sempre acontece em torno das cidades-mães, ou a cidade-mãe. Então, faria totalmente sentido do que a senhora falou, né? Que teria que ser a região Ilhéus e Itabuna. Embora a gente está tentando construir uma imagem do sul da Bahia, né? A gente está tentando construir uma história do sul da Bahia, uma identidade que envolve mais do que duas cidades, que envolve toda uma costa, né? Uma natureza, um sistema agroflorestal que é a Cabruca e outras tantas coisas, o Rio Cachoeiro e tantos outros rios, né? Que nós temos aqui belíssimos. É um ativo ambiental, né? Muito grande que a gente tem. Aí eu tenho assim, primeiro assim, um desafio que eu acho que eu entendi aqui pela essa questão do plano. Como fazer um plano? Assim, na verdade, a gente tem uma grande oportunidade de planejar uma região metropolitana. Ao invés de ter uma já acontecendo de forma totalmente desordenada e depois ter que dar conta. A gente ainda tem na nossa região muitos vazios, entre aspas, que na verdade é a natureza que ainda não foi ocupada por cidade, né? Então, como é que a gente pode fazer um trabalho integrado? Porque hoje a gente não consegue fazer isso nem no nível do município, integrar as políticas setoriais, né? E o desafio é integrar essas políticas no âmbito dos municípios, né? De vários municípios, como 10 municípios, ou 11 municípios, ou 32 municípios. Então, como estabelecer uma governança para que a gente possa desenvolver esse trabalho? E, na minha opinião, como é que a gente poderia fazer isso com que não dependa diretamente do Estado? Eu acho assim que o Estado, claro, vai ser absolutamente necessário nesse planejamento, mas não deveria partir do Estado, porque se for partir de um governo, não vai ter perna. Como já demonstrou, não tem perna, né? Porque foi sugerido por um governo, por um prefeito, depois por um governador. Pela história que eu vi ali, parece que teve muitas tentativas e não foi adiante.
Então, não seria talvez o momento agora da gente fazer esse movimento de estabelecer uma governança para esse tema na nossa região e que não dependa do governo do Estado, que comece pela gente, né, assim, pelos municípios, pela sociedade civil, pelos empresários, né? A gente pode, talvez, ter outros exemplos no Brasil que já fizeram isso, eu não sei, não tenho conhecimento suficiente para dizer isso. E uma pergunta que eu tenho, que ainda não entendi muito bem, acho que é mais para a Luciana essa pergunta, é o diálogo desse movimento com o consórcio e com a associação dos municípios. Tem alguma... é sobreposto ou tem uma convergência? Tipo assim, os municípios que hoje já estão consorciados podem ser esses municípios que vão desenvolver essa metrópole, ou isso não é desigual? Tipo, o consórcio é uma coisa, a associação já é outra, e a metrópole ainda vai ser uma terceira coisa? Essa é a minha pergunta também. Obrigada. Você fez 3 ou 4, 5 perguntas aí, tentar lembrar. Bom, com relação à questão da associação, a associação ela é composta por 36 municípios e ele é um braço político do processo. O consórcio público, o nosso, o Litoral Sul, ele é composto por 16 municípios e ele é um braço de execução do processo. Uma região metropolitana, ela pode ter um consórcio metropolitano para tratar algumas coisas, exemplo, a questão de mobilidade urbana, uma coisa bem específica, somente para os municípios que fazem parte do entorno. Bastante interessante. Quando você fala que existe uma experiência, uma região metropolitana que surgiu a partir da sociedade, uma discussão das suas necessidades, tem sim, a região metropolitana do ABC, ele surge exatamente numa necessidade imposta. A região metropolitana do ABC, depois do êxodo industrial, eles tiveram que reinventar o processo. Então ele surge exatamente aí. O que nós estamos trabalhando desde 2011, eu e Nasal e tantas outras pessoas, é discutir a região metropolitana de baixo para cima. Nós discutimos a região metropolitana a partir do nosso olhar, a partir do nosso contexto. Nós discutimos a região metropolitana, se vai chamar Itabuna e Ilhéus, se vai ser sul da Bahia, se vai ser região metropolitana do chocolate, região metropolitana do cacau. O que nós queremos, na verdade, não é recebermos, como foi o caso de Feira de Santana e também de Vitória da Conquista, a região metropolitana de cima para baixo. E nenhum governador, o atual governador Rui Costa, quer isso, porque ele, quando ele aprovou essa dor da região metropolitana, ele já tinha avisado, olha, não vai sair do papel, porque você não terminou concordando com as partes. As partes envolvidas, principalmente a sociedade, não participaram da discussão. Então, construir a região metropolitana, sem uma discussão com a sociedade, sem colocar ela a par do papel e responsabilidade dela com relação à região e a região com relação a ela, a gente vai criar exatamente um novo conceito, uma nova nomenclatura, criar uma expectativa, e essa expectativa ela vai ser gerada, certo? E não vai atender às demandas e às necessidades. O que a gente fala de uma região metropolitana e a gente quer entender sobre a sua importância, e isso aconteceu no ABC Paulista, é que nós não tivemos, a partir da região metropolitana do ABC, um crescimento espiral em nenhum dos municípios, em detrimento dos demais. Então, a pessoa que está lá no município de Itajuípe, que faz parte da região metropolitana, ela vem sim trabalhar aqui em Ilhéus, mas ela não sai de lá para vir morar em Ilhéus. Certo? Você termina não tendo o êxito que acontece normalmente. Hoje nós estamos perdendo a população que nós perdemos lá atrás por conta da vassoura de bruxa. Hoje nós estamos perdendo a população dos municípios do entorno por conta do serviço, por conta do comércio, por conta dos empregos. E esses empregos estão vindo para as grandes cidades como Itabuna e Ilhéus, porque essas outras cidades, elas estão com relação a essa logística, com relação a esse planejamento articulado, estão fora desse processo. Então eu acredito sim que dá, e o que a gente pretende é essa discussão, que ela tem um nascedouro a partir desse debate. E como o Nasal colocou muito bem, que esse debate ele resulte em um produto, e esse produto seja trabalhado e encaminhado, e que depois as pessoas não venham discutir de novo uma região metropolitana porque não tem participado do processo. Esse processo é aqui agora, né? Agora,
dá para fazer isso separando do Estado? Não dá para separar do Estado. O Estado não tem pernas, quem tem pernas somos nós. Mas nós precisamos entender que o Estado, ele é, do ponto de vista legal, o provocador, certo? Não é nem o legislador. Eu estive com 2 legisladores, que são 2 grandes amigos meus, e eu vi na imprensa, fulano tal, deputado tal, está criando a região metropolitana, tudo mais. Deputado, legislador não cria a região metropolitana, ele não pode criar. Quem cria a região metropolitana é o executivo, e no caso é o Estado, entendeu? Mas é isso que foi vendido. Então, quando um ou outro deputado pega uma bandeira e transforma a bandeira, e aí me permita dizer, em vez de ser região metropolitana do sul da Bahia, o Direu Itabuna é do deputado tal. Aí é um dos problemas que você viu ali na história, certo? O deputado tal e outro deputado tal. Teve um deputado que queria, quando ele fez a região metropolitana, o prefeito viu: meu município tem que estar aí também. Aí ele falou assim: mas seu município é Itapebi, mas eu voto no senhor, como é que faz? O Correio foi lá e colocou. Vocês vão a proposta de região metropolitana em Itapebi. Não, pulou tudo, né, velho? Para chegar até lá. O que o Luciano praticamente falou que eu ia dizer do ponto de vista legal. Na verdade, o Estado é obrigatoriamente quem tem que ser o protagonista do encaminhamento. Mas ele deve fazê-lo a partir da discussão no chão onde as coisas acontecem, né? Nos municípios, né? O Estado é virtual, a federação é virtual, mas o município é o real, né? Lembrando 2 coisas que acho que é importante. 2 pessoas que têm bastante experiência e conhecimento: a professora Maria Adélia Silva, professora de Geografia da Unicamp, uma grande doutora e conhecida. Ela teve em Itabuna, na FTC, num evento que houve lá atrás, em 2011, e ela falou, e o que foi bacana, ela mostrou a gente todos os problemas que as regiões primeiras tiveram, para que a gente não incorresse nos mesmos erros. É bom que alguém percorreu o caminho na frente, para que você, esse caminho não deu, eu caí e vou por cá. Então ela mostrou, isso tem estudos, com certeza, mais do que o que ela apresentou, né? E depois, uma vez que tivemos um evento aqui em Ilhéus, que eu coordenei, que foi a professora Graça Torreão, o professor Edgar Porto Ramos, que o Luciano citou, e o professor Gilmar Trindade. O estudo do professor Gilmar, ele estuda 17 municípios, estudou 17 municípios, né? E Edgar me disse uma coisa que eu já nunca vou esquecer. Ele falou assim: Ilhéus e Itabuna vão sempre competir entre si, essa lutar. Mas quanto mais competirem, mais precisarão. O Ian e o Yang, né? Então, quanto mais você disputa e concorre, ao mesmo tempo você precisa. Então, termina convergindo para as coisas boas. E ele me disse naquela época assim: Nasal, é muito mais fácil, vai ser muito mais fácil sair primeiro de região de Itabuna do que de Feira. Na verdade, saiu de Feira bem antes, mas saiu apenas no papel, né? Foi criado, foi aprovado, mas está no papel. Então, para você ter no papel, então não tem, né? É mais um papel, né? Agora, se a partir da discussão do empoderamento, o que eu acho também é o seguinte: é preciso a gente compreender, e a sociedade precisa disso, só a sociedade pode ter isso, saber que essa discussão, essas decisões tem que ser em tempo de Estado, não em tempo de um governo, que pode ser até 8 anos, 2 mandatos, ou até mais um, se for algum corregionado que a gente tem que trabalhar como tempo de Estado. Eu tive a oportunidade, quando eu era secretário do Suca, a partir de uma empresa chamada, não sei se agora o nome, Arthur, Kenji e Eiji e Daniel. Esse é o nome deles. Eles trabalharam para o Arapiaú, aquele estudo do Nilisa. E eles mostraram algumas coisas que a gente precisa ter essa sensação de ter a certeza que é a gente que tem que decidir o empoderamento, né? E você ultrapassa, aí você entra um, faz uma coisa, entra outro, faz outra coisa, então, aí fica nesse vai e vem que nunca traz uma solução definitiva. E nesse período que eu trabalhei com eles me colocaram num grupo que estudaram
10 cidades do Brasil. Ilhéus era uma delas. Eu não era secretário de Ilhéus, secretário do Sul. Eu falei, você vai representar Ilhéus. Era uma coisa de estudo, não era oficial. Era por videoconferência. Eu era um patinho feio lá no negócio, mas eu ficava besta com as soluções dos outros municípios. A questão da educação de Sobral me deixou segurando o queixo e estudando a lágrima. O que a gente vê aqui é completamente diferente. E outro município que marcou profundamente o trabalho foi Maringá, no Paraná. Né? Maringá tem um conselho municipal que o prefeito que entra tem que rezar a cartilha do conselho, não é ser tutelado pelo conselho, mas ele tem que fazer o que o povo quer para a cidade. Não é o que o prefeito quer, não é o que o deputado quer, o secretário quer, é o que a cidade quer. Né? E é forte isso lá. Né? Então, quando é que a gente vai fazer isso? Tem isso aqui? Então, a gente tem casos, tem cases que a gente pode replicar aqui, é só procurar saber e ver. Agora, as pessoas têm que querer, se não quiser. Conhecer, né? Olha aqui quantos, né? As pessoas às vezes começam a se posicionar, falar e sem conhecimento, né? Sem a base, sem os dados que vão nos indicar para onde nós podemos ir, sem as temáticas que envolvem, né, uma região metropolitana, porque o que nós vamos ter que mudar a mentalidade, vamos ter que pensar em uma escala territorial ampliada, né, diferente daquela que nós nos encontramos agora. Isso é um exercício para prefeitos e para administradores públicos, mas também para a população, porque ela precisa comprar essa ideia, né? No sentido de que ela precisa se mobilizar para que pessoas que conhecem e que são interlocutores, né, tenham força naquilo que se pretende construir, que é a região metropolitana. Sem esse apoio da população, eu vou estar falando em nome de uma população que sequer reconhece a minha palavra, né? Mas enfim, mais alguém? Bem, Nasal tá aí com um banner Sul da Bahia Global aí atrás. E aí eu sei o que é. Só que eu gostaria que você falasse um pouco. O que essa proposta Sul da Bahia Global contribui para essa integração dos municípios da região? De que forma isso pode auxiliar na gestão, no planejamento das cidades? Na verdade, o Sul da Bahia Global é um trabalho que está sendo desenvolvido a partir de uma proposta do SEBRAE, que foi a implantação do lideranças comunitárias, lideranças regionais. A partir daí, com um ano e meio de debate, discussões, imersões exclusivas com o assunto, a gente houve uma abertura para, porque não adiantava ficar só aqueles que participaram, 40, 50, e terminou poucos foram até o fim. E aí se abriu para a sociedade. Mas esse projeto, ele inicialmente trabalha apenas com 6 municípios: Ilhéus, Itabuna, Uruçuca, Una, Canavieiras e Itacaré, né? Porque se fosse abranger mais, você terminava quem é muito abraça, pouca perto. Então, na verdade, isso pretende discutir a sociedade. A gente tem uma agenda que está desenvolvida em 4 eixos, né? Educação, infraestrutura, economia e meio ambiente, né? E aí tem grupos de trabalho e tem propostas que estão sendo feitas com metas a serem cumpridas, que a gente está vendo quão é difícil a gente dar conta de uma proposta que é nova, inovadora e que tem casos de sucesso postos, como nos foi apresentado, alguns, né, durante as discussões, né? Então, a gente envolveu a sociedade civil, os presidentes
públicos, terceiro setor, para poder ter uma pluralidade de ideias, de opiniões e sair democraticamente com um lugar comum que seja aceito por todos, né? Na democracia, a minoria tem que acompanhar a maioria quando há um processo aberto, livre, transparente, não de forma imposta. Quando há uma discussão que você é vencido, você deve acompanhar. Então esse trabalho a gente agora vai ter semana que vem, né? Dia 28, dia 2, 15 dias. A gente está tendo uma assessoria por parte de uma empresa que está sendo financiada por Instituto Arapiaú, que tem sido uma cidade que tem se preocupado com a questão, sobretudo na educação, né? E está sendo possível essa discussão, apoio do SEBRAE, com o equipamento, com o pessoal, e a boa vontade das pessoas que estão com um objetivo acima de Ilhéus, acima de Itabuna, acima de Itacaré, acima de... Né? É um objetivo. Se não pode ser a discussão começar na região metropolitana a partir do Sul da Bahia Global, nesse fórum que é o braço executivo da Agência de Desenvolvimento Regional que está sendo criada a partir do Sul da Bahia Global. Que aí você já tem o envolvimento de algumas instituições do primeiro, segundo e terceiro setor desses 6 municípios. E aí abrangeria o que ele está dizendo, que é uma campanha que seria em cada município falando do que é a região metropolitana. Nós temos outros que não estão no processo de discussão até agora, não estão nas discussões, não estão na lista colocada na lista. Mas se você colocar aí no cada vez, eles... Não, uma proposta só. Está colocado dentro do eixo do turismo, levando em consideração o eixo do turismo e equipamentos estruturantes como aeroportos e portos. Eu acho que sim, Socorro. Eu falei na época para a gente discutir essa temática lá, eu acho que sim deve ser uma bandeira trazida, porque o Sul da Bahia Global, ele traz, acima de tudo, uma quebra de paradigmas, né? Ele rompe com a individualidade, ele rompe com a situação do egocentrismo, ele rompe com a situação de pensar singular. Então eu acredito que Bahia Sul Global, ele pode sim encampar esse trabalho, e a agência, ela pode ser uma agência de fomento, né, de projeto. O próprio Augusto Salvatore, que está sendo discutido no núcleo de projeto, ele pode ajudar também na estruturação importante, porque não adianta criar toda essa estrutura se a gente não tiver uma retaguarda os elementos que são essenciais para quem possa desenvolver de fato uma região metropolitana inovadora, eficiente, eficaz e principalmente sustentável. Acredito que sim.